Um milionário convencido durante anos de que era estéril, vê sua vida virada de cabeça para baixo quando, passeando distraidamente pelo parque, vê sua ex-esposa com 3 crianças idênticas a seu redor. Impulsionado por uma mistura de choque e incredulidade, ele decide confrontá-la, mas o que ela revela, um segredo guardado a 7 chaves desde o fim do casamento, muda seu destino para sempre. O sol de março filtrava-se entre as copas frondosas das árvores do Parque Ibirapuera, criando um mosaico de luz e sombra sobre os caminhos de pedra. Antônio Guimarães Fontes caminhava com passo firme, mas, pensativo, seus sapatos de couro italianos ressoando suavemente contra o chão. Aos 58 anos, sua figura imponente ainda impunha respeito. Cabelo prateado, perfeitamente penteado, terno de linho cor creme que contrastava elegantemente com sua pele bronzeada e aqueles olhos verdes que haviam sido sua marca registrada desde a juventude. A brisa matinal trazia o aroma de jacarandás em flor, misturado com o burburinho distante da cidade de São Paulo que despertava. Antônio respirou profundamente, um ritual que havia adotado durante suas caminhadas dominicais, o único momento da semana em que permitia que sua mente divagasse longe das torres, de aço e vidro que dominavam seu império imobiliário. 3 décadas de sucessos empresariais o haviam transformado em um dos homens mais ricos do país, mas também em uma fortaleza de solidão. Sua cobertura nos jardins, com vistas panorâmicas para toda a cidade, havia se tornado mais uma prisão dourada do que um lar. As paredes cobertas de prêmios e reconhecimentos empresariais não preenchiam o vazio que crescia em seu peito toda noite quando voltava do trabalho. O diagnóstico médico recebido aos 28 anos havia marcado o rumo de sua vida de maneira irreversível. Azoospermia severa, havia ditado. O especialista com voz monótona, impossibilidade completa de gerar descendência. Essas palavras haviam caído como uma lápide sobre seus sonhos de família, enterrando para sempre a imagem de crianças correndo pelos corredores de sua casa, chamando-o de papai, com vozes agudas e risadas cristalinas. Durante anos ele havia tentado convencer-se de que os negócios poderiam preencher esse vazio. Cada projeto bem-sucedido, cada torre que se erguia para o céu, cada zero adicionado à sua conta bancária, era uma tentativa desesperada de construir um legado alternativo. Mas as madrugadas silenciosas o encontravam sempre com a mesma pergunta torturante. Quem herdaria tudo o que havia construído? Que sentido tinha acumular riqueza sem ninguém que a valorizasse além de seu mero peso monetário? Seu casamento com Isabela havia durado 5 anos intensos, cheios de viagens exóticas, jantares nos melhores restaurantes do mundo e conversas apaixonadas sobre arte e literatura. Ela havia aceitado sua condição com um sorriso corajoso, assegurando-lhe que seu amor era suficiente. Mas Antônio havia notado a melancolia que se instalava em seus olhos quando passavam frente a parques infantis ou quando suas amigas falavam de seus filhos durante as reuniões sociais. O divórcio havia sido civilizado, quase empresarial em sua eficiência. Não houve gritos nem reproches, apenas o reconhecimento silencioso de que 2 pessoas que se amavam profundamente não podiam construir juntas o futuro que ambos secretamente ansiavam. Isabela havia se mudado discretamente, recusando qualquer pensão alimentícia, apesar das insistências de Antônio. Quero começar de novo. Havia dito simplesmente, e ele havia respeitado essa decisão com o coração partido ao meio. Desde então, havia passado 3 anos mergulhando ainda mais fundo em seus negócios. Seu escritório, no 42º andar da Torre Fontes, havia se tornado seu segundo lar e, alguns dias, o primeiro. Sua assistente, Célia, brincava dizendo que ele vivia de cafezinho e determinação,
Mas Antônio sabia que era mais preciso dizer que vivia de uma mistura tóxica de ambição e resignação. Seus funcionários o viam como um magnata bem-sucedido e generoso. Suas doações a causas sociais eram lendárias. Hospitais infantis, bolsas universitárias, programas de moradia social. Mas Antônio sabia que cada cheque assinado era também uma tentativa de preencher com atos externos o vazio que não podia curar internamente. Era mais fácil ajudar a milhares de crianças desconhecidas do que enfrentar a realidade de nunca ter uma própria. Enquanto caminhava pelo caminho principal do parque, observou as famílias que começavam a chegar para aproveitar o domingo. Casais jovens empurrando carrinhos de bebê, crianças correndo entre as árvores, avós sentados em bancos observando com sorrisos nostálgicos. A dor familiar o atingiu como sempre, mas havia aprendido a respirar através dela, a deixá-la passar como uma onda inevitável. Ele não sabia que em poucos minutos essa onda se transformaria em um tsunami que mudaria para sempre o curso de sua vida. O mundo parou. Antônio piscou várias vezes, convencido de que seus olhos estavam pregando uma peça cruel. Ali, a apenas 30 metros de distância, uma figura familiar empurrava um carrinho de trigêmeos pelo caminho de terra. O cabelo castanho ondulado, a postura ereta, a forma particular de inclinar a cabeça quando algo lhe causava ternura. Era Isabela, sem dúvida alguma. Mas não era Isabela quem havia paralisado sua respiração. Eram os 3 pequenos seres humanos que viajavam no carrinho, seus rostinhos rosados voltados para o sol matinal, suas mãozinhas diminutas segurando as bordas do carrinho. 3 crianças idênticas, de aproximadamente 2 anos, com uma característica que fez o coração de Antônio parar de vez. Olhos verdes. Aqueles mesmos olhos verdes esmeralda que o haviam acompanhado toda a sua vida, que via toda manhã no espelho, que haviam sido herança de seu avô paterno. Mas não só isso. O formato do rosto, a linha da mandíbula, até mesmo a maneira como o cabelo caía sobre suas pequenas testas. Era como ver sua própria infância multiplicada por 3. Suas pernas se recusaram a obedecê-lo. Permaneceu imóvel, sob a sombra de um jequitibá centenário, observando uma cena que desafiava toda a lógica conhecida. Sua mente, treinada durante décadas para analisar situações complexas e tomar decisões rápidas, havia se transformado em um redemoinho de perguntas sem resposta. Isabela parou perto de uma fonte ornamental, tirou uma manta do carrinho e a estendeu sobre a grama. As crianças começaram a balbuciar excitadas, estendendo seus bracinhos para ela. Antônio observou, hipnotizado, como ela os ajudava a descer do carrinho um por um, sussurrando-lhes palavras carinhosas que não conseguia ouvir, mas que podia imaginar perfeitamente. Havia visto essa mesma ternura em seus olhos durante o casamento, dirigida a gatinhos abandonados, às flores de seu jardim, a ele mesmo em momentos íntimos. O primeiro menino que tocou o chão correu imediatamente em direção a um grupo de pombos, suas perninhas rechonchudas se movendo com a determinação desajeitada dos pequenos exploradores. O segundo sentou-se na manta e começou a examinar com concentração científica uma folha caída. O terceiro aproximou-se de Isabela e abraçou suas pernas, buscando o consolo de sua proximidade. Cada gesto, cada movimento, cada expressão facial era um eco amplificado de sua própria infância. Antônio recordou fotografias amareladas, onde ele mesmo aparecia com aquela mesma idade, a mesma curiosidade feroz, a mesma maneira de inclinar a cabeça quando algo o intrigava. Impossível, murmurou para si mesmo, mas a palavra soou oca até mesmo em sua mente. Sua mão se dirigiu instintivamente ao bolso onde guardava seu telefone, mas parou,
Para quem poderia ligar? O que poderia dizer? Como explicar o que estava vendo? Os minutos passaram como horas. Antônio observou como Isabela brincava com os 3 pequenos, como lhes dava pequenos pedaços de fruta de uma bolsa térmica, como os consolava quando um deles tropeçava e começava a chorar. Havia uma naturalidade em seus movimentos, uma conexão profunda que falava de meses, talvez anos, de prática maternal. Gradualmente, os detalhes começaram a se organizar em sua mente como peças de um quebra-cabeça impossível. A idade das crianças coincidia aproximadamente com os tempos de sua separação. Isabela havia desaparecido dos círculos sociais que frequentavam juntos imediatamente após o divórcio. Ninguém sabia realmente onde ela vivia ou o que fazia, como se tivesse decidido se tornar invisível. Uma lembrança embaçada começou a tomar forma. Isabela, durante os últimos meses de seu casamento, havia parecido mais distante, mais pensativa. Ele havia atribuído essa melancolia ao peso de sua situação matrimonial sem filhos, mas agora se perguntava se havia algo mais, algo que ele não havia sido capaz de ver. Seu telefone vibrou no bolso, arrancando-o de seus pensamentos. Uma mensagem de Célia lembrando-o da reunião da segunda-feira de manhã, cedo. A normalidade da notificação contrastava de maneira surreal com a extraordinária cena que se desenrolava à sua frente. Era como receber um lembrete do mundo real enquanto observava um milagre. Quando levantou os olhos novamente, Isabela estava recolhendo as coisas. As crianças, aparentemente cansadas de brincar, deixaram-se colocar de novo no carrinho com a docilidade de quem havia desfrutado plenamente seu tempo de liberdade. Ela se levantou, sacudiu as folhas secas do vestido e por um momento seu olhar se dirigiu para onde ele estava. Antônio escondeu-se instintivamente atrás do grosso tronco da árvore, o coração batendo contra o peito como um tambor enlouquecido. Esperou vários segundos antes de espiar novamente. Isabela e as crianças se afastavam pelo caminho oposto, suas figuras ficando menores a cada passo. Quando finalmente desapareceram de sua vista, Antônio deixou-se cair em um banco próximo. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava processar o que havia presenciado. 3 crianças que pareciam ser seus filhos biológicos. 3 crianças cuja existência contradizia tudo o que havia acreditado sobre si mesmo durante os últimos 30 anos. O diagnóstico médico que havia ditado o curso de sua vida adulta, que havia influenciado a dissolução de seu casamento, que havia transformado seu sucesso empresarial em um substituto desesperado da paternidade, de repente parecia uma mentira monumental. Enquanto o sol continuava sua ascensão sobre São Paulo, Antônio Guimarães Fontes se deparava com a possibilidade mais aterrorizante e esperançosa de sua vida. Talvez, afinal, ele não fosse o homem estéril que havia acreditado ser. Os dias seguintes foram um tormento de produtividade fingida e noites de insônia febril. Antônio sentava-se em seu escritório, olhando fixamente as plantas do novo empreendimento residencial em Alphaville. Mas as linhas arquitetônicas se desvaneciam constantemente, substituídas pelas imagens de 3 rostinhos idênticos com olhos verdes, como os seus. Célia havia notado sua distração durante as reuniões. Suas respostas eram mecânicas, suas decisões carentes da paixão e precisão que o haviam caracterizado durante décadas. Quando ela lhe perguntou se ele estava bem, ele havia murmurado algo sobre estar considerando novas oportunidades de investimento, uma mentira que soou fraca até mesmo aos seus próprios ouvidos. Na quarta-feira pela manhã, enquanto fingia revisar os relatórios financeiros trimestrais, tomou uma decisão que mudaria o curso dos meses seguintes de sua vida. Ele precisava de respostas e precisava obtê-las sem alterar o delicado equilíbrio da situação. Se aquelas crianças eram
Realmente seus filhos, ele tinha que saber. Se não fossem, precisava enterrar essa fantasia antes que o consumisse completamente. Discípulo, um número que havia guardado em sua agenda pessoal durante anos, mas nunca havia utilizado. Roberto Meirelles era um investigador particular recomendado por seu advogado para casos de espionagem industrial. Um homem discreto, cuja reputação se baseava em obter informações sem deixar rastros. Preciso que investigue alguém, disse Antônio durante uma reunião em um café pequeno e discreto na Vila Madalena. Mas isso precisa ser tratado com absoluta discrição. Ninguém, absolutamente ninguém, pode saber que estou fazendo esta investigação. Roberto era um homem de uns 40 anos, rosto marcado por anos de trabalho de campo, olhos penetrantes que pareciam catalogar e analisar cada detalhe do ambiente. Ele ouviu a descrição de Isabela e a localização do encontro no Ibirapuera sem fazer perguntas desnecessárias. Antônio apreciava esse profissionalismo frio. O que precisa saber exatamente? Perguntou Roberto, tomando notas em uma caderneta pequena com letra ilegível. Antônio vacilou. Como explicar sem soar como um homem à beira de uma crise de nervos? Como descrever a urgência que o consumia sem revelar suas vulnerabilidades mais profundas? Onde ela mora? Com quem? Qual a situação atual dela? E ele parou, engoliu em seco. Preciso de informações sobre as 3 crianças que estão com ela. Idades exatas, certidões, qualquer registro médico a que você possa ter acesso legalmente. Os olhos de Roberto se aguçaram levemente, mas ele não fez comentários. Antônio soube que o investigador havia compreendido imediatamente as implicações da solicitação. A experiência o havia ensinado a ler nas entrelinhas as motivações de seus clientes. Prazo? O mais rápido possível. Dinheiro não é problema. Naquela noite, Antônio permaneceu acordado em seu estúdio particular, rodeado de livros de negócios e arte que normalmente o tranquilizavam. Mas agora, cada objeto familiar parecia alheio, como se tivesse despertado na vida de outra pessoa. Serviu-se de um uísque escocês de 30 anos, o mesmo que costumava beber com Isabela durante as noites em que discutiam filosofia e planejavam viagens que nunca fariam. Recordou vividamente seu primeiro encontro com ela, em uma galeria de arte nos jardins. Isabela estava parada em frente a uma pintura de Tarsila do Amaral, estudando-a com uma intensidade que o havia fascinado. Quando ele se aproximou para fazer um comentário sobre a técnica pictórica, ela o havia corrigido gentilmente, explicando-lhe detalhes sobre o simbolismo e o contexto histórico que ele desconhecia completamente. Essa havia sido a dinâmica de sua relação. Ele trazia a estabilidade e o pragmatismo do mundo empresarial. Ela trazia a profundidade emocional e cultural que havia estado ausente de sua vida. Durante 5 anos, haviam sido complementares, construindo juntos uma versão de intimidade que Antônio havia acreditado ser permanente. Na quinta-feira pela manhã, recebeu a primeira ligação de Roberto. Sua voz soava neutra, profissional, mas Antônio detectou um matiz de curiosidade contida. Eu a encontrei. Ela mora na Vila Madalena, em uma casa pequena que está alugando. Trabalha como professora de arte em uma escola primária local. Vida muito simples, muito reservada. Os vizinhos a descrevem como uma mãe dedicada, mas misteriosa. Ninguém sabe muito sobre o passado dela. Antônio fechou os olhos, visualizando Isabela ensinando crianças pequenas a pintar e desenhar. Ela sempre havia tido um dom natural com as crianças, uma paciência infinita que ele havia admirado durante o casamento. E as crianças? Essa é a parte interessante, disse Roberto. 3 meninos, trigêmeos idênticos, nascidos há 26 meses. Mas aqui vem o estranho. Nas certidões de nascimento não aparece o nome do pai. Ela os registrou sozinha. O coração de Antônio acelerou.
26 meses. Se contasse para trás, a partir da data de nascimento, chegava exatamente ao período em que seu casamento com Isabela estava se desintegrando, quando ela havia começado a mostrar aquela melancolia inexplicável que ele havia atribuído à tensão de sua situação sem filhos. Tem mais, continuou Roberto. Durante o último trimestre da gravidez, ela não vivia em São Paulo. Mudou-se temporariamente para Paraty, completamente isolada de sua vida social anterior. Antônio recostou-se em sua cadeira executiva, olhando pela janela para a cidade que se estendia infinitamente sob seus pés. Paraty, um lugar perfeito para se esconder, para dar à luz sem que ninguém do círculo social que haviam compartilhado soubesse. Mas por que se esconder? Por que manter em segredo o nascimento de 3 crianças? E mais importante ainda, por que não dizer a ele que existiam, especialmente sabendo a dor que sua suposta esterilidade lhe havia causado durante toda a sua vida adulta? As perguntas se multiplicavam mais rápido que as respostas, criando um labirinto de possibilidades que o mantinham acordado toda a noite. Antônio Guimarães Fontes, o homem que havia construído um império baseado em informações precisas e decisões calculadas, encontrava-se navegando em águas completamente desconhecidas, onde cada nova revelação parecia gerar mais mistérios que soluções. Célia Delgado havia trabalhado como assistente executiva de Antônio durante 15 anos. Tempo suficiente para conhecer suas rotinas, suas manias e seus estados de espírito com precisão quase telepática. Por isso sabia que algo extraordinário estava acontecendo quando o encontrou naquela manhã de sexta-feira, revisando obsessivamente os mesmos documentos que havia ignorado a semana toda. "Senhor Fontes", disse ela enquanto colocava seu café matinal sobre a escrivaninha de mogno. "O senhor tem certeza de que está bem? Há 3 dias o senhor vem cancelando reuniões importantes." Antônio levantou os olhos dos papéis que não estava lendo realmente. Célia tinha 52 anos, cabelo grisalho penteado em um coque impecável, e a capacidade de organizar sua vida profissional com uma eficiência que ele havia chegado a considerar indispensável. Mais que uma funcionária, havia sido confidente e estrategista durante os momentos mais cruciais de sua carreira. "Estou apenas reavaliando algumas prioridades", respondeu, consciente de quão vago soava. Célia arqueou uma sobrancelha, um gesto que havia aperfeiçoado para expressar ceticismo educado. "Tem a ver com a investigação particular que o senhor contratou esta semana?" Antônio tensionou-se. Célia tinha acesso às suas contas financeiras para gerenciamento de despesas corporativas, por isso era inevitável que notasse o pagamento considerável a Roberto Meireles. "É um assunto pessoal", murmurou, evitando o olhar dela. "Senhor Fontes", disse Célia, sentando-se na cadeira em frente à escrivaninha com uma familiaridade que apenas anos de confiança mútua haviam construído. "Em 15 anos nunca o vi assim. Se há algo em que eu possa ajudar..." A tentação de confessar tudo foi avassaladora. Antônio havia carregado o peso de sua descoberta durante uma semana completa, e a pressão de manter essa informação em segredo estava começando a afetar sua capacidade de funcionar normalmente. Mas como explicar algo que ele mesmo não terminava de compreender? "Se eu lhe pedisse para investigar algo relacionado aos meus registros médicos de 30 anos atrás", disse finalmente, "você conseguiria fazer sem fazer perguntas?" Célia estudou seu rosto com a mesma intensidade com que analisava os contratos mais complexos. "Claro. O que precisa que eu procure?" Antônio escreveu em uma folha de papel o nome do médico e da clínica, onde supostamente havia recebido seu diagnóstico de esterilidade em 1995. Célia pegou a informação sem comentários, mas Antônio notou a faísca de curiosidade em seus olhos. Enquanto isso, Roberto havia começado uma vigilância discreta da rotina diária de Isabela.
Seus relatórios chegavam toda tarde por mensagem criptografada, criando um retrato detalhado de uma vida que era simultaneamente familiar e completamente estranha para Antônio. Rotina muito estabelecida, havia escrito Roberto na quinta-feira. Sai de casa às 7h30, leva as crianças a uma creche perto da escola. Trabalha até às 15h. As busca, vão ao parque ou ao supermercado. Noites em casa, luzes apagadas às 21h30, vida social muito limitada. Mas foi o relatório de sexta-feira que adicionou uma nova dimensão de complexidade ao quebra-cabeça. Recebe transferências bancárias mensais de uma conta anônima, quantias significativas, sempre em dinheiro depositado em diferentes agências, padrão que começou durante a gravidez e continua até agora. Antônio leu essa mensagem 3 vezes. Transferências anônimas. Alguém estava financiando a vida de Isabela e das crianças. Alguém que preferia se manter invisível. As possibilidades se multiplicaram em sua mente como fractais de paranoia e esperança. Naquela tarde, decidiu tomar uma ação que havia evitado a semana toda. Precisava ver as crianças novamente, confirmar que sua primeira impressão não havia sido produto do desespero ou da fantasia. Dirigiu-se à Vila Madalena, seguindo o endereço que Roberto havia fornecido. O bairro era uma mistura encantadora de história colonial e vida moderna. Ruas de paralelepípedos, casas de cores vibrantes, mercados locais onde o aroma de especiarias brasileiras se misturava com o som constante de conversas animadas. Isabela sempre havia amado esse tipo de ambiente autêntico. Lugares onde podia mergulhar na cultura sem as pretensões dos círculos sociais de elite. Encontrou a casa facilmente. Uma construção pequena de 2 andares, pintada de azul céu, com uma pequena grade de ferro forjado e um jardim dianteiro onde cresciam buganvílias roxas. Era exatamente o tipo de lar que Isabela teria escolhido. Acolhedor, artístico, cheio de personalidade sem ostentação. De seu Mercedes estacionado a meia quadra de distância, Antônio observou como Isabela chegava da escola com as 3 crianças. Vê-los novamente confirmou todas as suas impressões iniciais. Não apenas os olhos verdes, mas a maneira como o mais novo andava com os pés ligeiramente para fora, exatamente como Antônio havia feito quando criança. A forma como o outro dos trigêmeos tocava a orelha quando estava concentrado, um tique nervoso que Antônio ainda conservava. Mas foi observar Isabela interagir com eles que lhe produziu uma dor física no peito. Ele a havia visto triste durante os últimos meses de seu casamento, mas agora ela irradiava uma plenitude maternal que a transformava completamente. Seus movimentos tinham uma graça natural, nascida da prática diária, seus sorrisos eram genuínos e constantes. Enquanto os ajudava a subir os 3 degraus até a porta principal, Antônio notou algo mais. Uma das crianças tropeçou ligeiramente e, antes que pudesse cair, Isabela o segurou com um movimento tão instintivo que parecia telepático. Era o tipo de conexão que só existia entre mães e filhos, forjada em milhares de momentos cotidianos. Naquela noite, Antônio ficou acordado até às 3 da manhã, sentado em sua varanda privada, olhando as luzes da cidade se estenderem até o horizonte. Pela primeira vez em 30 anos, ele se permitiu imaginar como teria sido sua vida se tivesse sabido desde o início que era capaz de ter filhos. Teria lutado mais por seu casamento com Isabela, teria tomado decisões diferentes sobre sua carreira e suas prioridades. Mas mais que nostalgia pelo passado, o que o mantinha acordado era uma pergunta urgente sobre o presente. Por que Isabela havia decidido manter em segredo a existência dessas crianças? O que havia em sua situação que exigia tanto mistério e isolamento? As respostas, suspeitava,
seriam mais complicadas do que ele estava preparado para enfrentar. A ligação de Célia chegou na segunda-feira pela manhã, enquanto Antônio revisava as plantas do novo shopping em Campinas, um projeto que havia perdido completamente sua capacidade de captar sua atenção. Senhor Fontes, encontrei algo estranho, disse sua voz pelo viva-voz, carregada de uma excitação contida que Antônio raramente havia escutado em todos os seus anos trabalhando juntos. Estou ouvindo. O Dr. Andrade, que aparece em seus registros médicos de 1995, nunca existiu. Procurei no Conselho Regional de Medicina, nos arquivos, da Secretaria de Saúde, até mesmo em obituários, caso tivesse falecido. Não há registro de nenhum médico com esse nome e especialidade nessas datas. Antônio sentiu como se o chão de seu escritório tivesse se tornado líquido. O que você está dizendo exatamente? Mais estranho ainda, a Clínica de Especialidades Médicas dos Jardins, que aparece no carimbo do diagnóstico, fechou em 1989, 6 anos antes da data em seus documentos. Senhor Fontes, alguém falsificou esse diagnóstico médico. O telefone escorregou das mãos de Antônio. 30 anos de sua vida, 30 anos de acreditar que era incapaz de ter filhos, 30 anos de decisões baseadas em uma mentira elaboradamente construída. Seu casamento com Isabela, seu foco obsessivo nos negócios, sua resignação com relação à família, tudo havia sido construído sobre fundamentos falsos. Célia, preciso que você investigue mais. Procure qualquer conexão entre essa clínica falsa e minha família. Quero saber quem tinha acesso aos meus documentos pessoais nessa época. Quem poderia ter tido motivos para inventar essa história? Já estou nisso, respondeu Célia com a eficiência que a havia caracterizado durante anos. Mas, senhor, há algo mais que o senhor precisa saber. Seu pai tinha uma conta bancária privada que ele gerenciava através de seu escritório de advocacia. Essa conta foi usada para fazer transferências para uma clínica particular em Paraty durante o ano passado. Antônio ficou sem palavras. Seu pai havia morrido 5 anos atrás, mas seus advogados haviam continuado a gerenciar certos investimentos e fundos fiduciários segundo instruções que ele havia deixado seladas. Era possível que seu pai tivesse estado envolvido em manter o segredo das crianças? Enquanto processava essa informação, seu telefone particular vibrou com uma mensagem de Roberto. Urgente! A sujeito mudou a rotina. Fez malas esta manhã. Parece que se prepara para viajar. O pânico apoderou-se de Antônio. Se Isabela partisse com as crianças, ele poderia perdê-los para sempre antes de confirmar a verdade. Sem pensar 2 vezes, cancelou todas as suas reuniões do dia e dirigiu-se à Vila Madalena. Chegou bem a tempo de ver Isabela carregando o Mercedes que havia estacionado em frente à Casa Azul. Os 3 meninos estavam sentados em suas cadeirinhas de segurança, observando com curiosidade a agitação da mãe. Antônio estacionou a uma distância prudente, mas perto o suficiente para observar a cena. Isabela parecia nervosa, olhando frequentemente para os 2 lados da rua, como se esperasse ser observada. Quando terminou de carregar as malas, aproximou-se para falar com uma vizinha mais velha que havia saído da casa ao lado. Antônio baixou a janela para tentar ouvir a conversa. Serão apenas algumas semanas, ouviu Isabela dizer. Um assunto de família que preciso resolver. A vizinha, uma mulher de cabelo grisalho, que evidentemente tinha carinho por Isabela e as crianças, assentiu com compreensão. Cuidado, minha filha, e ligue quando chegar. Antônio seguiu o carro de Isabela a uma distância cuidadosa, enquanto ela se dirigia para a rodovia Castelo Branco. Sua mente trabalhava febrilmente, tentando entender o que havia motivado essa partida súbita. Teria ela descoberto que estava sendo investigada? Ou teria recebido algum tipo de ameaça que a obrigava a fugir?
Depois de segui-la por 1 hora, percebeu que era impossível manter a vigilância sem ser detectado. Ligou para Roberto e pediu que usasse seus contatos para rastrear para onde Isabela estava se dirigindo. Depois, com o coração pesado e a sensação de ter perdido uma oportunidade crucial, retornou a São Paulo. Naquela tarde, Célia apareceu em seu escritório com uma pasta que continha documentos que mudariam para sempre sua compreensão de sua própria história familiar. Encontrei isso nos arquivos do escritório de advocacia de seu pai, disse, colocando a pasta sobre a mesa. São instruções específicas sobre proteger a linhagem familiar de complicações genéticas futuras. Antônio abriu a pasta com mãos trêmulas. Os documentos eram uma mistura de correspondência legal, relatórios médicos autênticos sobre a história genética da família Fontes e o que parecia ser um plano detalhado para gerenciar a situação reprodutiva de Antônio. Segundo os documentos, havia uma condição genética menor na família que pulava gerações, uma marca de nascença distintiva em forma de meia-lua que aparecia na base do pescoço. Antônio tocou instintivamente essa área, onde ele, efetivamente, tinha essa marca que sempre havia considerado insignificante. Mas os documentos revelavam que seu pai havia interpretado essa marca como evidência de uma linhagem genética problemática que deveria ser controlada. O plano incluía a falsificação do diagnóstico médico de esterilidade, com o objetivo de evitar que Antônio tivesse filhos que pudessem herdar complicações. Tem mais, disse Célia, apontando para outra seção dos documentos. Seu pai contratou investigadores particulares para monitorar Isabela durante e depois do casamento. Quando descobriram que ela estava grávida após o divórcio, implementaram um plano para assegurar que ela mantivesse o segredo. Antônio leu com horror crescente os detalhes do plano de seu pai. Transferências de dinheiro condicionadas ao silêncio, arranjos para que Isabela desse à luz longe de São Paulo, até mesmo contatos com advogados especializados em adoções, caso fosse necessário separar definitivamente as crianças de Antônio. A última página dos documentos era uma carta pessoal de seu pai, escrita pouco antes de sua morte, explicando suas motivações. Meu querido Antônio, se está lendo isto, significa que descobriu a verdade sobre as crianças. O que fiz por amor paternal mal direcionado. Temia que a marca familiar trouxesse complicações para sua vida, como trouxe para a minha em minha juventude. Percebi tarde demais que meu medo me levou a roubar-lhe a oportunidade mais bonita da vida humana, ser pai. Se Isabela e as crianças ainda vivem, por favor, perdoe-os por manter meu segredo. O dinheiro que lhes dei foi minha tentativa de compensar o dano que causei. Espero que encontre a maneira de ser o pai que sempre foi capaz de ser. Antônio fechou a pasta e permaneceu em silêncio durante longos minutos. Seu pai, movido por medos irracionais sobre genética e reputação familiar, havia orquestrado uma das mentiras mais elaboradas e devastadoras imagináveis. E, agora, Isabela havia fugido, possivelmente levando para sempre a oportunidade de conhecer seus filhos. A busca por Isabela e as crianças tornou-se uma obsessão que consumia cada minuto livre de Antônio. Roberto havia confirmado que se dirigiam para Belo Horizonte, mas depois disso, o rastro havia esfriado. Era como se tivessem desaparecido deliberadamente, seguindo um plano de contingência cuidadosamente preparado. Durante essas semanas de incerteza, Antônio começou a notar mudanças inquietantes em seu ambiente de trabalho. Sua sócia, Adriana Campos, havia estado agindo de maneira estranha desde que retornou de uma viagem à Europa. Adriana era uma mulher de 45 anos, brilhante e ambiciosa,
que havia colaborado com ele em vários projetos imobiliários durante os últimos 8 anos. Antônio, precisamos conversar, disse ela em uma terça-feira à tarde, aparecendo em seu escritório sem hora marcada. Seu tom era diferente do habitual, mais formal e carregado de uma tensão que ele não conseguia identificar. Sobre qual projeto? Respondeu Antônio, levantando os olhos dos relatórios financeiros que havia estado fingindo ler. Sobre sua situação pessoal, disse Adriana, fechando a porta atrás dela e sentando-se sem convite. Sei sobre as crianças. Antônio sentiu como se tivesse recebido um golpe físico. Não, sei do que você está falando. Adriana sorriu com uma frieza que ele nunca havia visto nela. Isabela Morales, 3 crianças de 26 meses. Uma investigação particular muito cara que você tem financiado. Preciso continuar? Como você sabe disso? Perguntou Antônio, abandonando qualquer pretensão de ignorância. Porque tenho monitorado suas atividades financeiras há meses, respondeu Adriana, com uma naturalidade que resultava mais aterrorizante do que se tivesse gritado. Inicialmente por razões de negócios, para entender melhor seu comportamento de investimento. Mas quando você começou a contratar investigadores particulares, me interessei. Antônio recostou-se em sua cadeira, estudando o rosto da mulher que havia considerado uma sócia confiável durante anos. O que você quer, Adriana? Quero que assine o acordo de fusão que temos discutido. Os termos que propus no mês passado, sem modificações. Em troca, mantenho privada toda a informação sobre suas complicações familiares. A palavra chantagem flutuou na mente de Antônio sem que ela a pronunciasse. Adriana havia descoberto seu segredo mais vulnerável e agora o utilizava como alavanca para obter vantagens empresariais. O acordo de fusão que ela propunha lhe daria controle efetivo sobre a maioria de suas propriedades imobiliárias mais valiosas. Se me negar, continuou Adriana, posso dificultar muito seu eventual reencontro com essas crianças. A mídia adoraria uma história sobre um magnata imobiliário que abandonou seus filhos trigêmeos. Não importa que a realidade seja mais complicada. Antônio permaneceu em silêncio durante vários minutos, calculando opções e consequências. Adriana tinha razão em uma coisa: um escândalo público tornaria infinitamente mais difícil qualquer tentativa de reconstruir uma relação com Isabela e as crianças. Mas ceder à chantagem significava entregar décadas de trabalho a uma mulher que havia revelado uma natureza completamente diferente da que havia mostrado durante anos. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou finalmente. Até sexta-feira. Depois disso, não posso garantir que a informação se mantenha privada. Quando Adriana se retirou, Antônio ligou imediatamente para Célia e Roberto para uma reunião de emergência. Precisava entender como Adriana havia obtido essa informação e que outras vulnerabilidades poderia haver em sua situação. Ela tem pago alguém dentro do seu círculo próximo, confirmou Roberto depois de revisar as transações financeiras de Adriana. Pagamentos regulares a uma conta que pertence ao seu advogado pessoal, Dr. Fonseca. Antônio sentiu uma nova onda de traição. O Dr. Fonseca havia cuidado de seus assuntos legais pessoais por mais de uma década, incluindo seu divórcio de Isabela. Ele tinha acesso a informações privilegiadas sobre todos os aspectos de sua vida privada. Há mais notícias ruins, continuou Roberto. Sua irmã Miriam também tem feito perguntas estranhas sobre suas finanças familiares. Aparentemente, contratou seus próprios advogados para revisar os testamentos e fundos fiduciários. Célia acrescentou outra complicação. Os registros bancários mostram que alguém tem transferido dinheiro para Isabela de uma conta diferente da que seu pai gerenciava. É possível que ela tenha múltiplas fontes de financiamento,
o que explicaria por que pôde desaparecer tão efetivamente. Antônio se viu preso em uma rede de manipulações e segredos, que parecia se estender em todas as direções. Sua sócia o estava chantageando, seu advogado o havia traído, sua irmã estava investigando suas finanças familiares e, em algum lugar, Isabela e seus 3 filhos permaneciam ocultos, protegidos por recursos que ele não havia fornecido. Naquela noite, enquanto caminhava por sua cobertura vazia, Antônio tomou uma decisão que mudaria o curso dos meses seguintes. Não ia ceder à chantagem de Adriana, mas também não ia continuar reagindo passivamente às ações de outros. Era hora de tomar controle ativo da situação, não importando as consequências. Discípulo, o número de um advogado diferente, um especializado em casos complicados de paternidade e disputas familiares. Se ia lutar pelo direito de conhecer seus filhos, precisava estar preparado para uma batalha que poderia se tornar muito pública e muito custosa. Mas antes de embarcar nessa guerra legal, ele tinha uma conversa pendente com sua irmã Miriam. Era hora de descobrir exatamente quanto sua família sabia sobre os segredos que haviam moldado sua vida durante as últimas 3 décadas. A casa de Miriam, no Morumbi, sempre havia intimidado Antônio, não por seu tamanho ou luxo, mas pela perfeição meticulosa que sua irmã mais velha havia cultivado durante décadas. Cada objeto tinha seu lugar exato, cada superfície brilhava com polimento recente, cada flor, nos arranjos florais, havia sido escolhida para complementar o esquema de cores do cômodo. Miriam Guimarães Vasconcelos havia herdado o perfeccionismo obsessivo de seu pai, junto com uma inteligência financeira que a havia transformado em administradora não oficial dos interesses familiares após a morte do patriarca. Aos 62 anos, mantinha a elegância severa que a havia caracterizado desde a juventude. Cabelo prateado sempre impecável, maquiagem discreta, mas perfeita, vestuário que sussurrava dinheiro sem ostentação vulgar. "Eu sabia que você viria", disse ela quando ele apareceu em sua porta naquela tarde de quinta-feira, sem anunciar-se e com atenção visível em cada linha de seu corpo. "Então, você sabe por que estou aqui", respondeu Antônio, seguindo-a para seu estúdio particular, uma sala forrada de livros de leis e história da arte, onde ela gerenciava os aspectos mais delicados das finanças familiares. Miriam serviu-se de um chá de ervas com movimentos cerimoniais, uma tática de atraso que Antônio reconheceu imediatamente. Sua irmã sempre havia usado rituais domésticos para controlar o ritmo das conversas difíceis. "As crianças", disse finalmente, sem preâmbulos. 3 meninos, nascidos em Paraty, há 26 meses. Isabela Morales, sua ex-esposa, agora vivendo como mãe solteira, com o apoio financeiro de fundos familiares. Antônio sentou-se pesadamente em uma cadeira de couro que conhecia desde a infância. "Há quanto tempo você sabia?" "Desde antes de nascerem", respondeu Miriam, com uma calma que resultava mais inquietante do que se tivesse gritado. "Papai me informou sobre a situação quando Isabela estava grávida de 4 meses. Pediu-me para supervisionar os arranjos financeiros para assegurar que ela mantivesse silêncio." A traição pareceu um golpe físico. Sua irmã, a pessoa em quem mais havia confiado depois da morte de seus pais, havia sido cúmplice ativa em mantê-lo afastado de seus filhos por mais de 2 anos. "Por quê?", conseguiu perguntar, embora sua voz soasse estranha até mesmo aos seus próprios ouvidos. Miriam deixou sua xícara com precisão perfeita sobre o pires. "Porque papai me convenceu de que era o melhor para a família. As crianças nasceram com a marca familiar, Antônio. Os 3. Papai temia que isso complicasse as linhas de herança, que criasse perguntas sobre legitimidade, que afetasse nossa posição social." "Nossa posição social?",
Antônio repetiu as palavras como se fossem de um idioma estrangeiro. Você está falando de dinheiro? Estou falando de poder, de influência, das conexões que nossa família construiu durante gerações, respondeu Miriam. E pela primeira vez, Antônio detectou defensividade em sua voz. 3 netos aparecendo subitamente teriam alterado todo o equilíbrio. Os parceiros comerciais, os investidores internacionais, as famílias com as quais construímos alianças. Você está falando dos meus filhos como se fossem uma ameaça empresarial. Eles eram uma complicação que exigia manejo cuidadoso, corrigiu Miriam. E, francamente, depois de vê-lo sofrer durante anos por sua suposta esterilidade, pensei que era melhor manter as coisas simples. Você tinha uma vida estável, bem-sucedida, sem as complicações da paternidade. Antônio levantou-se bruscamente, começando a caminhar pela sala com a energia nervosa de um animal enjaulado. Você percebe o que diz? Você percebe que me roubaram 30 anos da minha vida, baseando-se em uma mentira que você ajudou a perpetuar? Nós o protegemos, insistiu Miriam, mas sua voz havia perdido parte de sua convicção anterior. A marca familiar não é apenas cosmética, Antônio. Vem acompanhada de certos desafios de saúde. Papai investigou extensivamente antes de tomar decisões. Que tipo de desafios? Perguntou Antônio, parando em frente à escrivaninha de sua irmã. Miriam abriu uma gaveta secreta e extraiu uma pasta similar à que Célia havia encontrado nos arquivos legais. Problemas cardiovasculares menores em alguns casos, tendência a alergias severas e, em raras ocasiões, complicações neurológicas. Nada mortal, mas suficiente para preocupar papai sobre a qualidade de vida das crianças. Antônio examinou os documentos médicos que sua irmã lhe entregou. Eram investigações genealógicas exaustivas sobre a família Fontes, que remontavam a 4 gerações. Efetivamente, havia um padrão de problemas de saúde menores associados à marca familiar, mas nada que justificasse a manipulação extrema que haviam implementado. Isto são inconvenientes menores, disse depois de revisar tudo. Problemas que se gerenciam com atenção médica regular, não justificativas para destruir famílias. Em retrospectiva, talvez você tenha razão, admitiu Miriam, e Antônio notou que era a primeira vez em décadas que sua irmã reconhecia ter cometido um erro de julgamento. Mas naquele momento, com papai obcecado em proteger o legado familiar e você aparentemente resignado a uma vida sem filhos, parecia a solução menos problemática. E agora? Perguntou Antônio. Agora que sei a verdade, o que você planeja fazer? Miriam dirigiu-se a uma janela que dava para o jardim perfeitamente cuidado, onde jardineiros trabalhavam silenciosamente entre roseiras e fontes ornamentais. Agora, tenho medo de que a família se desintegre completamente. Os advogados que contratei não eram para bloquear seu acesso às crianças, Antônio. Eram para proteger os fundos familiares caso você decidisse processar por danos. A revelação adicionou outra camada de complexidade à situação. Sua irmã não havia estado conspirando ativamente contra ele. Havia estado se preparando defensivamente para as consequências de décadas de decisões familiares problemáticas. Miriam, preciso da sua ajuda, disse Antônio, e as palavras saíram mais vulneráveis do que havia planejado. Preciso encontrar Isabela e as crianças. Preciso da oportunidade de ser o pai que nunca soube que podia ser. Sua irmã virou-se para ele e, pela primeira vez na conversa, Antônio viu algo parecido com um remorso genuíno em seus olhos. Há algo mais que você precisa saber, disse suavemente. Isabela não só fugiu por medo de ser descoberta. Recebeu ameaças. Que tipo de ameaças? Alguém a fez saber que se alguma vez tentasse contatá-lo diretamente, os pagamentos seriam interrompidos e se assegurariam de que ela perdesse a custódia das crianças.
Alguém com recursos legais consideráveis e motivação para mantê-lo separado de seus filhos. Antônio sentiu que o mundo cambaleava novamente. Alguém mais além de nossa família sabia sobre as crianças? Miriam assentiu gravemente. E essa pessoa tem muito mais a perder se a verdade vier à tona publicamente. A revelação de Miriam havia aberto uma nova dimensão de perigo que Antônio não havia contemplado. Alguém mais, alguém com poder suficiente para ameaçar Isabela e mantê-la escondida, estava envolvido na conspiração. Naquela noite, enquanto revisava obsessivamente todos os contatos e relações de sua vida, buscando pistas sobre quem poderia ter tanto a perder, recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor Fontes, sou a doutora Patrícia Dantas, do Hospital Infantil Sabará. Disse uma voz profissional, mas carregada de urgência. Tenho uma paciente que insiste que o senhor é o único familiar que pode ajudar com seu filho. Isabela Morales. O coração de Antônio parou. Onde ela está? O que aconteceu? Um de seus filhos, Lucas, precisa de um transplante de medula óssea urgente. Ele desenvolveu uma forma rara de anemia aplástica. A mãe diz que o senhor é o pai biológico e potencialmente o único doador compatível na família imediata. Antônio não se lembrava como chegou ao hospital. Tinha apenas fragmentos de memória. O Mercedes correndo por ruas noturnas, Célia organizando o cancelamento de todas as suas consultas, Roberto fornecendo-lhe a localização exata do hospital. Tudo havia se tornado embaçado, exceto uma certeza cristalina. Um de seus filhos estava em perigo e ele tinha que fazer todo o possível para salvá-lo. O Hospital Infantil Sabará era um mundo diferente do que Antônio havia conhecido durante toda a sua vida. Corredores cheios de famílias preocupadas, o aroma constante de desinfetante misturado com a dor palpável de pais enfrentando os medos mais primitivos. Quando finalmente encontrou o quarto 412 na ala de hematologia oncológica, parou em frente à porta, paralisado pela magnitude do momento. Isabela estava sentada junto a uma pequena cama onde dormia um menino de cabelo castanho claro e pele pálida que fazia seus olhos verdes se destacarem ainda mais. Mesmo doente, mesmo conectado a vários monitores médicos, a semelhança com Antônio era inegável. Era como ver uma fotografia de si mesmo aos 2 anos, mas filtrada através da delicadeza física de Isabela. Quando ela levantou os olhos e o viu parado na porta, os anos de separação, segredos e dor condensaram-se em um momento de reconhecimento silencioso. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não foram lágrimas de alegria. Foram lágrimas de uma mãe desesperada, enfrentando a possibilidade de perder seu filho. Me desculpe, sussurrou, e essas 2 palavras continham o peso de anos de decisões impossíveis. Eu não sabia a quem mais recorrer. Antônio entrou lentamente no quarto, cada passo medido como se aproximasse de algo sagrado. Como ele se chama? Perguntou, olhando para o pequeno que dormia com a respiração laboriosa de alguém cujo corpo estava lutando uma batalha microscópica. Lucas. Os irmãos dele são Pedro e Gabriel, respondeu Isabela, sua voz falhando levemente. Os 3 têm a marca. Antônio aproximou-se da cama e, pela primeira vez em sua vida, tocou suavemente a mão de um de seus filhos. A pele era macia e quente, os dedos diminutos que se fecharam instintivamente ao redor do seu com a força surpreendente dos muito pequenos. Naquele momento, todas as complicações legais, todas as conspirações familiares, todos os anos perdidos tornaram-se irrelevantes. Só existia a necessidade primitiva de proteger este pequeno ser humano que carregava seu sangue. Onde estão os outros 2? Perguntou, sem desviar os olhos de Lucas. Com minha irmã em um hotel perto daqui. Eu não queria...
Não sabia se era seguro trazê-los até ter certeza de que você viria. A doutora Patrícia entrou, naquele momento, uma mulher de meia idade com a eficiência prática de quem já enfrentou milhares de emergências familiares. Senhor Fontes, precisamos fazer imediatamente os testes de compatibilidade. O tempo é crítico. A anemia aplástica está progredindo rapidamente. Os dias seguintes se tornaram um borrão de exames médicos, consultas com especialistas e conversas sussurradas em corredores de hospital, enquanto Lucas lutava contra uma doença que ameaçava levá-lo antes que Antônio tivesse a oportunidade de realmente conhecê-lo. Os testes confirmaram o que os médicos haviam esperado. Antônio era efetivamente o pai biológico e, milagrosamente, um doador perfeitamente compatível. A marca familiar que seu pai tanto temia havia se tornado a chave para salvar a vida de Lucas. A mesma característica genética que havia motivado décadas de segredos e mentiras agora proporcionava a solução médica que seu filho precisava para viver. Durante as longas noites no quarto de hospital, enquanto Isabela dormia em uma cadeira junto à cama de Lucas, Antônio e Isabela começaram a reconstruir lentamente a confiança que havia sido destruída por anos de separação forçada. Eu nunca quis mantê-los longe de você, confessou Isabela durante uma dessas noites, quando o único som era o zumbido constante dos monitores médicos. Quando soube que estava grávida, já estávamos divorciados, e pensei que seria cruel dar-lhe esperanças quando eu acreditava que era impossível que você fosse o pai. Quando você soube a verdade sobre meu diagnóstico? Seu pai me visitou quando eu estava de 6 meses. Ele me explicou toda a situação, me pediu para manter o segredo para o bem de todos. Ofereceu-me segurança financeira para as crianças em troca do meu silêncio. Isabela olhou para Lucas, que dormia mais tranquilamente depois da última rodada de medicamentos. Eu era uma mãe solteira, enfrentando uma gravidez de trigêmeos. O dinheiro não era a única coisa que me preocupava. Era a estabilidade, a capacidade de dar-lhes uma vida segura. E depois? Por que você nunca me contatou depois que nasceram? Isabela ficou em silêncio por um longo tempo. Porque alguém me fez entender que se eu alguma vez tentasse contatá-lo, não apenas perderia o apoio financeiro, mas eles poderiam usar sua influência legal para tirar a minha guarda das crianças. Disseram-me que um homem de sua posição econômica sempre venceria em uma batalha legal contra uma mãe solteira. Antônio sentiu uma raiva fria se instalando em seu peito. Quem lhe disse isso? Uma mulher, elegante, profissional. Disse que representava interesses familiares e comerciais que seriam afetados se a situação se tornasse pública. Nunca me disse o nome dela, mas era óbvio que ela conhecia detalhes íntimos sobre sua vida e seus negócios. Antônio soube imediatamente de quem Isabela estava falando. Apenas uma pessoa tinha tanto acesso à sua informação pessoal e tanto a perder se a verdade viesse à tona. Adriana Campos, sua sócia de negócios, que agora o estava chantageando. Mas por que ela teria estado envolvida desde o início? Que motivação tinha para manter sua família separada? A resposta chegaria mais cedo, ou mais tarde, mas por agora, toda a sua energia estava concentrada no procedimento médico que poderia salvar a vida de seu filho e possivelmente lhe daria a oportunidade de construir a família que sempre havia ansiado. O dia do transplante amanheceu cinzento e chuvoso, como se São Paulo tivesse decidido refletir a tensão que Antônio sentia em cada fibra de seu corpo. As últimas 72 horas haviam sido um turbilhão de preparativos médicos, consultas com especialistas e o processo emocional de finalmente conhecer Pedro e Gabriel, os irmãos de Lucas. Quando Isabela os trouxe ao hospital, Antônio experimentou uma mistura avassaladora de alegria e dor.
As 3 crianças eram distintas, apesar de serem trigêmeos idênticos. Lucas era o mais contemplativo, mesmo doente, mantinha uma seriedade que lembrava Antônio de sua própria infância. Pedro era pura energia, correndo pelos corredores do hospital com a resistência incansável dos 2 anos. Gabriel era o mais carinhoso, buscando constantemente o contato físico com Isabela e, surpreendentemente, estendendo-se para Antônio com uma confiança que o comoveu às lágrimas. "Você é nosso papai?", perguntou Gabriel com a franqueza direta das crianças pequenas, enquanto Antônio se agachava para ficar à altura dele na sala de espera do hospital. Antônio havia olhado para Isabela, buscando orientação sobre como lidar com aquela pergunta que esperava há mais de 2 anos. Ela havia assentido suavemente, dando-lhe permissão silenciosa para reivindicar aquela identidade que lhe havia sido negada por tanto tempo. "Sim, eu sou o papai de vocês", havia respondido, e as palavras soaram mais reais do que qualquer contrato comercial que ele houvesse assinado em sua vida. Agora, enquanto era preparado para a extração de medula óssea que poderia salvar a vida de Lucas, Antônio refletia sobre a ironia cruel da situação. Seu pai havia orquestrado uma mentira elaborada para evitar que ele tivesse filhos com problemas genéticos, mas essa mesma característica genética havia se tornado a chave para salvar a vida de seu neto. A doutora Patrícia havia explicado que o tipo sanguíneo raro associado à marca familiar os tornava doadores ideais entre si, mas também os tornava mais suscetíveis a certos tipos de anemia. Era uma espada de 2 gumes genética que exigia conhecimento e cuidado médico apropriado, não o ocultamento e a negação que haviam caracterizado a abordagem de seu pai. Enquanto os anestesistas preparavam o equipamento para o procedimento, Antônio recebeu uma ligação inesperada em seu celular. Era Roberto, e sua voz tinha a urgência de alguém que havia descoberto informações cruciais. "Senhor, encontrei algo importante sobre Adriana Campos", disse sem preâmbulos. "Ela não é apenas sua sócia. Acontece que é casada com o Dr. Rafael Oliveira, o médico que falsificou seu diagnóstico original." Antônio sentiu como se tivesse recebido uma descarga elétrica. "O que você está dizendo?" Dr. Rafael Oliveira mudou de nome depois de perder sua licença médica em 1998 por má prática. Agora é Rafael Campos, marido de Adriana. Eles têm monitorado sua vida desde que se casaram há 8 anos, esperando a oportunidade perfeita para se aproveitar de qualquer informação comprometedora. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar com uma clareza aterrorizante. Adriana não havia descoberto acidentalmente seus segredos familiares. Havia entrado em sua vida profissional com o conhecimento prévio de que existiam segredos a serem explorados. Seu casamento comercial havia sido uma operação de infiltração de anos de duração. "Tem mais", continuou Roberto. "Encontrei evidências de que eles têm chantageado várias famílias proeminentes usando o mesmo método: identificar segredos familiares, infiltrar-se como parceiros comerciais e, em seguida, usar a informação para forçar fusões empresariais favoráveis." Antônio teve que se sentar enquanto processava a informação. Sua relação comercial com Adriana havia sido uma farsa desde o início, uma operação criminosa sofisticada projetada para roubar décadas de trabalho empresarial. "Onde eles estão agora?", perguntou, sentindo uma mistura de raiva e determinação que não havia experimentado desde seus primeiros anos como empresário. "No seu escritório. Mas, senhor, há algo mais urgente. Interceptei comunicações que indicam que planejam tornar o escândalo público hoje, durante sua cirurgia. Querem usar o momento de máxima vulnerabilidade para forçar a assinatura do acordo de fusão." Antônio olhou para o quarto onde Lucas esperava seu transplante, conectado à
Máquinas que mantinham estáveis seus sinais vitais, enquanto seu corpo lutava contra a doença que ameaçava sua vida. Ele não podia permitir que o momento mais importante de sua vida como pai fosse contaminado pelas manipulações de pessoas que haviam construído suas carreiras sobre a destruição de famílias. Célia chamou sua assistente, que havia estado coordenando todos os aspectos logísticos da crise médica. Preciso que você convoque uma coletiva de imprensa para esta tarde. Vamos contar nossa versão da história antes que eles possam controlar a narrativa. O senhor tem certeza de que é o momento certo? Perguntou Célia, conhecendo seu estado emocional atual. Antônio olhou novamente para Lucas, que dormia tranquilamente sob o efeito dos medicamentos pré-operatórios. Isabela estava sentada ao lado dele, segurando sua mão com a ternura protetora de uma mãe, enfrentando o medo mais primitivo. É exatamente o momento certo, respondeu. Meu filho vai saber que seu pai lutou por ele, não apenas medicamente, mas contra todas as pessoas que tentaram nos manter separados. 1 hora mais tarde, enquanto Antônio era levado ao centro cirúrgico para a extração de medula óssea, que poderia salvar a vida de Lucas, ele havia colocado em prática um plano que exporia anos de manipulação e chantagem. Era uma aposta arriscada, mas pela primeira vez em décadas, Antônio Guimarães Fontes estava lutando não apenas por seu império empresarial, mas por algo infinitamente mais valioso: o direito de ser pai de seus filhos. O procedimento médico foi bem sucedido, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Quando despertou da anestesia, encontrou Isabela segurando sua mão e lágrimas de alívio escorrendo por suas bochechas. Lucas está respondendo bem, sussurrou. Os médicos dizem que as células-tronco estão se adaptando perfeitamente. Antônio apertou suavemente a mão dela, sentindo pela primeira vez em anos que havia tomado a decisão certa no momento certo. Seus filhos teriam a oportunidade de crescer conhecendo seu pai, não importando quantas batalhas legais ou públicas fossem necessárias para proteger essa oportunidade. A coletiva de imprensa foi realizada no salão principal do Hospital Infantil Sabará, um espaço que normalmente era utilizado para anúncios médicos importantes. Antônio havia escolhido deliberadamente esse cenário porque queria que a história fosse contada no contexto correto. Não como um escândalo empresarial, mas como a história de um pai lutando para se reunir com seus filhos. Célia havia feito milagres em poucas horas, convocando os principais meios de comunicação de São Paulo com a promessa de uma revelação importante sobre manipulação empresarial e paternidade negada. A sala estava cheia de repórteres, câmeras de televisão e a tensão palpável de uma história que poderia mudar a percepção pública de um dos empresários mais respeitados do país. Antônio apareceu em uma cadeira de rodas, ainda fraco pelo procedimento de extração de medula óssea, mas com uma determinação em seus olhos que transmitia mais força do que qualquer postura física imponente. Isabela estava ao seu lado, segurando a mão de Gabriel enquanto Pedro brincava silenciosamente com um brinquedo médico que uma enfermeira lhe havia dado. Durante 30 anos, começou Antônio, sua voz clara, apesar da fadiga física. Vivia acreditando que era incapaz de ter filhos devido a um diagnóstico médico que, na verdade, foi completamente falsificado. Essa mentira não apenas afetou minha vida pessoal, mas foi usada para me manter afastado de meus 3 filhos durante os primeiros anos de suas vidas. Ele levantou uma pasta que continha todos os documentos que Célia havia compilado. Os registros médicos falsos, as correspondências de seu pai, as transferências bancárias e as provas da conspiração que durou décadas. Meu pai, movido por medos irracionais sobre genética familiar, orquestrou essa mentira com a ajuda de um médico que depois perdeu sua licença por má prática.
Esse mesmo médico, que agora usa um nome diferente, casou-se com minha sócia Adriana Campos. Juntos, eles têm chantageado não apenas minha família, mas múltiplas famílias proeminentes, usando segredos pessoais para forçar aquisições empresariais fraudulentas. As câmeras capturaram o momento em que Gabriel, aparentemente entediado com a seriedade do evento, aproximou-se de Antônio e subiu em seu colo com a naturalidade de uma criança que havia decidido que aquele homem era seguro e carinhoso. Antônio o abraçou instintivamente e a imagem de um pai fraco, mas determinado, segurando seu filho, tornou-se imediatamente icônica. Há 3 dias, continuou Antônio, um de meus filhos, Lucas, desenvolveu uma condição médica que exigia um transplante de medula óssea. A mesma característica genética que meu pai tanto temia se tornou a chave para salvar a vida do meu neto. Ironias como esta nos lembram que o medo mal direcionado pode criar mais problemas do que resolve. Um repórter da Rede Globo levantou a mão. Senhor Fontes, que ações legais o senhor planeja tomar contra as pessoas envolvidas nesta conspiração? Antônio olhou para Isabela, que havia permanecido silenciosa, mas visivelmente nervosa durante toda a coletiva. Eles haviam concordado previamente que ela não falaria publicamente até ter certeza das repercussões legais de suas revelações. Apresentamos denúncias formais contra Adriana Campos e seu marido por chantagem, falsificação de documentos e conspiração empresarial. Mas minha prioridade principal não é a vingança. É estabelecer legalmente minha paternidade e assegurar que meus filhos cresçam em um ambiente livre de manipulações e segredos. Outra repórter perguntou sobre as implicações financeiras do escândalo. Antônio havia antecipado essa pergunta e tinha preparado uma resposta que protegeria tanto seus interesses comerciais quanto sua nova família. Qualquer perda empresarial é irrelevante comparada com a oportunidade de ser o pai que sempre quis ser. No entanto, tomaremos todas as medidas legais necessárias para recuperar o que foi roubado através de chantagem e para assegurar que outras famílias não sejam vitimizadas por esquemas similares. A coletiva durou 1 hora, mas as repercussões se estenderiam por meses. À tarde, os vídeos de Antônio segurando Gabriel enquanto explicava a conspiração familiar haviam sido vistos milhões de vezes nas redes sociais, gerando uma onda de simpatia pública que Adriana não havia antecipado. Quando retornou ao quarto de Lucas, encontrou o menino acordado pela primeira vez em dias, seus olhos verdes brilhantes de curiosidade enquanto observava as flores e balões que haviam começado a chegar de estranhos comovidos pela história. "Papai?", disse Lucas com voz fraca, mas clara, e Antônio sentiu que essas 5 letras valiam mais do que todos os contratos empresariais que havia assinado em sua vida. A resposta de Adriana Campos à coletiva de imprensa foi rápida e impiedosa. Às 6 da tarde, apenas 3 horas depois que Antônio havia tornado públicas suas acusações, ela apareceu em todas as principais redes de televisão com uma contraofensiva cuidadosamente orquestrada. Sentada em um estúdio de televisão elegantemente iluminado, vestida com um terno azul marinho que projetava autoridade profissional, Adriana apresentou uma versão alternativa dos eventos que transformava Antônio de vítima em manipulador. Antônio Fontes é um homem desesperado que está usando a doença de uma criança para gerar simpatia pública e evitar as consequências de anos de decisões comerciais irresponsáveis. Declarou com a confiança de alguém que havia preparado essa narrativa durante meses. As acusações que ele apresenta não são mais do que uma cortina de fumaça para ocultar o fato de que está à beira da falência e precisa desesperadamente dos fundos que nossa fusão empresarial proporcionaria.
Antônio observou a transmissão do quarto do hospital, rodeado de Isabela, Célia e Roberto. Cada palavra de Adriana havia sido calculada para semear dúvidas sobre suas motivações e credibilidade. Além disso, continuou Adriana, tenho evidências de que o Sr. Fontes conhecia a existência dessas crianças há meses e escolheu deliberadamente ignorá-las até que se tornassem úteis para sua imagem pública. Uma verdadeira investigação revelará que ele mesmo financiou secretamente a mãe dessas crianças para mantê-las ocultas enquanto construía sua imagem de empresário sem família. A acusação era brilhantemente perversa. Utilizava elementos reais da situação, as transferências de dinheiro, o segredo mantido durante anos, mas os recontextualizava para fazer Antônio parecer o manipulador em vez da vítima. Isabela tensionou-se visivelmente enquanto escutava as acusações. Ela está fazendo parecer que você orquestrou tudo isso, murmurou, preocupação genuína em sua voz. É exatamente o que eu esperava que ela fizesse, respondeu Antônio, surpreendentemente calmo. Adriana é brilhante, mas cometeu um erro crucial. Subestimou quanta documentação havíamos compilado. Célia abriu uma nova pasta que havia estado preparando enquanto Antônio se recuperava da cirurgia. As transferências bancárias que mencionei antes não apenas provam que alguém mais estava financiando Isabela, mas mostram um padrão de pagamentos que coincide exatamente com as chantagens a outras famílias. Roberto acrescentou sua própria contribuição. E tenho gravações de conversas entre Adriana e seu marido, onde eles discutem especificamente como usar a informação sobre as crianças para forçar a fusão empresarial. Mas a verdadeira surpresa chegou quando Miriam apareceu inesperadamente no quarto do hospital. A irmã mais velha de Antônio, que havia permanecido em silêncio público sobre toda a situação, trazia consigo uma mala cheia de documentos que mudariam completamente o equilíbrio de poder. Antônio, há algo que não lhe disse durante nossa conversa em minha casa, anunciou, dirigindo-se diretamente a ele com a determinação que havia caracterizado toda a sua vida. Papai não apenas documentou seu próprio plano, ele também investigou e documentou as atividades criminosas de outros. Ela abriu a mala para revelar anos de correspondência, fotografias e registros financeiros que seu pai havia compilado como seguro contra possíveis ameaças futuras. Entre esses documentos estavam provas irrefutáveis de que Adriana e seu marido haviam chantageado com sucesso pelo menos 6 famílias proeminentes durante a última década. Papai era muitas coisas, disse Miriam, organizando os documentos sobre a mesa do quarto do hospital, mas não era tolo. Ele sabia que, se alguma vez implementasse um plano tão arriscado como falsificar seu diagnóstico médico, precisaria de proteção contra qualquer um que pudesse usar essa informação contra ele. Os documentos revelaram uma rede de corrupção que se estendia muito além do caso pessoal de Antônio. Adriana e seu marido haviam sistematicamente identificado e explorado segredos familiares da elite empresarial brasileira, construindo um império comercial baseado inteiramente em chantagem e manipulação. "Por que você não me deu isso antes?" perguntou Antônio, examinando evidências que teriam resolvido sua situação semanas atrás. "Porque esperava que você pudesse resolver tudo sem ter que destruir publicamente tantas famílias", admitiu Miriam. "Mas depois de ouvir a coletiva de imprensa daquela mulher, percebi que não conseguiríamos lidar com isso de forma privada." Naquela noite, enquanto Lucas dormia mais tranquilamente do que nos últimos dias, com os primeiros sinais de que o transplante de medula óssea estava sendo bem sucedido, Antônio preparou a segunda fase de seu contra-ataque. Ele não apenas ia se defender das acusações de Adriana,
Ele ia expor um sistema completo de corrupção empresarial que havia afetado dezenas de famílias. A batalha havia escalado para além de uma disputa pessoal sobre paternidade. Havia se tornado uma guerra pela integridade de todo um setor da elite empresarial brasileira. Isabela aproximou-se dele enquanto ele revisava os documentos. Você tem certeza de que queremos que nossos filhos cresçam no meio de tudo isso? Perguntou, seus olhos refletindo a preocupação natural de uma mãe que vê sua família no centro de um furacão midiático. Antônio olhou para Lucas, que havia começado a sorrir pela primeira vez desde que começou seu tratamento médico. Quero que eles cresçam em um mundo onde a verdade importa mais do que o poder, respondeu. E isso significa lutar essa batalha até o fim. A segunda coletiva de imprensa de Antônio aconteceu uma semana depois, quando Lucas já havia começado a mostrar sinais claros de recuperação e os médicos haviam confirmado que o transplante de medula óssea havia sido completamente bem-sucedido. Desta vez, o evento foi realizado no auditório principal de sua empresa, rodeado dos documentos que Miriam havia fornecido e com a presença de representantes do Ministério Público, que haviam iniciado uma investigação formal sobre as atividades de Adriana. Na semana passada, começou Antônio, de pé desta vez e com uma força física renovada, expus como minha família havia sido vítima de décadas de manipulação e chantagem. Hoje, apresento evidências de que nossa experiência não foi única, mas parte de um padrão sistemático de corrupção empresarial que afetou múltiplas famílias proeminentes no Brasil. As câmeras se dirigiram para as telas, onde Célia projetava documentos, fotografias e registros bancários que revelavam a extensão completa das operações criminosas de Adriana. Os nomes das famílias vítimas haviam sido censurados para proteger sua privacidade, mas os padrões de chantagem eram inconfundíveis. Durante a última década, continuou Antônio, Adriana Campos e seu marido, o ex-médico Rafael Campos, construíram um império empresarial baseado inteiramente na extorsão. Eles identificavam segredos familiares, infiltravam-se como parceiros comerciais e, em seguida, usavam informações confidenciais para forçar fusões empresariais altamente favoráveis. Roberto aproximou-se do púlpito para apresentar a evidência técnica. Temos gravações de áudio onde os acusados discutem especificamente seus métodos de chantagem. Temos registros bancários que mostram transferências coordenadas para múltiplas famílias vítimas. E temos documentação que prova que eles falsificaram registros médicos e legais para sustentar seus esquemas. Mas foi a aparição inesperada de 3 das outras famílias vítimas que transformou a coletiva de imprensa em um momento histórico. Famílias que haviam permanecido em silêncio durante anos por medo e vergonha, agora se apresentavam publicamente para corroborar as acusações de Antônio. Elisa Nogueira, esposa do magnata têxtil Fernando Nogueira, aproximou-se do microfone com mãos trêmulas, mas voz firme. Adriana Campos destruiu nosso casamento usando informações privadas sobre problemas de fertilidade semelhantes aos do Sr. Fontes. Ela nos chantageou durante 5 anos, obrigando-nos a entregar o controle de nossas fábricas têxteis. Um por um, outros depoimentos revelaram um padrão idêntico. Adriana e seu marido haviam se especializado em explorar vulnerabilidades relacionadas a segredos de fertilidade e paternidade, usando a vergonha social como arma principal para manter suas vítimas em silêncio. A revelação mais impactante chegou quando o Dr. Fonseca, o advogado pessoal de Antônio que havia sido subornado por Adriana, apareceu acompanhado de seu próprio advogado para fornecer depoimento sob imunidade legal. Adriana me contatou há 3 anos, confessou Fonseca, visivelmente envergonhado.
Ela me ofereceu pagamentos regulares em troca de informações sobre os assuntos pessoais do Sr. Fontes. Quando a investigação sobre as crianças começou, ela me pediu especificamente para monitorar qualquer tentativa de Antônio de contatar Isabela. O senhor sabia que a informação seria usada para chantagem? Perguntou um dos promotores presentes. Inicialmente pensei que era apenas espionagem, corporativa competitiva, respondeu Fonseca. Mas quando vi como ela usava a informação para ameaçar famílias e forçar aquisições empresariais, percebi que estava envolvido em algo muito mais sério. A coletiva durou 3 horas e terminou com o anúncio de que as autoridades haviam emitido ordens de prisão, tanto para Adriana quanto para seu marido. No entanto, naquele momento, ambos haviam desaparecido, aparentemente tendo fugido do país com vários milhões de dólares obtidos através de seus esquemas de chantagem, talvez para o Paraguai. Naquela noite, Antônio retornou ao hospital não como paciente ou visitante ansioso, mas como pai. Lucas estava sentado em sua cama, brincando com blocos de construção. Sua cor havia retornado e sua energia era a de uma criança normal de 2 anos. Pedro e Gabriel haviam sido autorizados a visitá-lo, e os 3 irmãos brincavam juntos pela primeira vez desde que a crise médica havia começado. Isabela aproximou-se de Antônio enquanto ele observava seus filhos. "Você acha que isso vai terminar aqui?" perguntou, referindo-se tanto à situação legal quanto às complicações midiáticas. "A parte pública provavelmente sim", respondeu Antônio, "mas a parte realmente importante está apenas começando." "O que você quer dizer?" Antônio ajoelhou-se para ficar à altura de seus filhos, estendendo os braços para que as 3 crianças pudessem se aninhar contra ele. "Quero dizer que agora temos que aprender a ser uma família. Todo o resto, os julgamentos, a mídia, as empresas, são apenas distrações do que realmente importa." Lucas levantou os olhos para Antônio com aqueles olhos verdes que haviam iniciado toda essa aventura. "Papai, você não precisa mais ir embora?" Antônio sentiu que seu coração se enchia de uma paz que não havia experimentado desde a infância. "Não, Lucas, não preciso mais ir embora." Pela primeira vez em meses, talvez em anos, Antônio Guimarães Fontes adormeceu naquela noite sem preocupações com o dia seguinte. Amanhã começaria o processo de aprender a ser o pai que sempre quis ser, rodeado da família que por fim havia encontrado o caminho de volta para ele. 6 meses após o transplante, Antônio encontrou-se em uma situação que nunca havia imaginado. Sentado no chão de sua sala de estar, construindo torres de blocos com 3 crianças de 2 anos e meio que o chamavam de papai, com a naturalidade de quem nunca havia conhecido outra realidade. Sua cobertura nos jardins havia sido transformada completamente. As paredes antes, decoradas exclusivamente com prêmios empresariais, agora exibiam desenhos coloridos, feitos com giz de cera e as impressões de mãos pequenas em tinta lavável. Os móveis de design haviam sido substituídos por sofás resistentes e cantos protegidos com espuma macia. Lucas havia tido uma recuperação completa que os médicos consideravam quase milagrosa. Não apenas seu sistema imunológico havia aceitado perfeitamente o transplante de medula óssea, mas havia desenvolvido uma resistência excepcional que o tornava mais forte do que antes da doença. Os 3 irmãos corriam pela casa com a energia incansável das crianças saudáveis, transformando cada dia em uma nova aventura. Isabela havia aceitado se mudar para a cobertura depois de semanas de conversas cuidadosas sobre o futuro de sua família não tradicional. Não haviam falado em casamento. Esse tema exigia mais tempo e cura emocional. Mas haviam estabelecido uma rotina familiar que funcionava surpreendentemente bem.
Antônio, disse Isabela naquela manhã enquanto preparava o café da manhã, chegou isto para você. Ela lhe entregou uma carta oficial do Tribunal de Justiça confirmando que o reconhecimento legal de paternidade havia sido concluído sem objeções. Os nomes de Antônio apareciam oficialmente nas certidões de nascimento de Lucas, Pedro e Gabriel Fontes. Morales, já é oficial, murmurou Antônio, lendo o documento legal que formalizava o que seu coração havia sabido desde o primeiro momento no Ibirapuera. Naquela tarde, ele tinha uma reunião importante com sua nova equipe legal para revisar as ações civis contra Adriana e seu marido, que haviam sido presos na Costa Rica e estavam aguardando extradição. Mas, pela primeira vez em sua carreira empresarial, Antônio não sentia urgência por resoluções legais ou recuperações financeiras. Célia, disse a sua assistente durante uma ligação telefônica, cancele a reunião desta tarde. Os advogados podem lidar com tudo sem minha presença. Hoje quero ensinar as crianças a andar de bicicleta. Célia ficou em silêncio por um momento. Em 15 anos de trabalho conjunto, Antônio jamais havia cancelado uma reunião legal importante para atividades pessoais. O senhor tem certeza, senhor? Perguntou finalmente. Completamente seguro, respondeu Antônio, observando seus 3 filhos construir um forte com almofadas do sofá. Os contratos podem esperar. Momentos como estes não se repetem. Mais tarde, enquanto empurrava 3 bicicletas pequenas pelo mesmo Parque Ibirapuera, onde havia começado essa aventura, Antônio refletiu sobre como suas prioridades haviam mudado. O homem que havia construído um império imobiliário baseado em controle e eficiência, agora encontrava sua maior satisfação no caos organizado da paternidade. Lucas parou em sua bicicleta e virou-se para Antônio. Papai, amanhã podemos vir de novo? Antônio sorriu, lembrando todas as vezes que havia caminhado sozinho por esses mesmos caminhos, sonhando com momentos exatamente como este. Amanhã e todos os dias que quiserem, respondeu. E pela primeira vez em décadas, essa promessa era completamente verdadeira. 1 ano após o transplante, Antônio organizou uma festa especial no jardim de sua nova casa na Vila Madalena, uma propriedade que havia comprado especificamente porque Isabela havia comentado que sentia falta da vida naquele bairro. A celebração comemorava múltiplas ocasiões: o 3º aniversário dos trigêmeos, a recuperação completa de Lucas e o 1º aniversário de seu reencontro como família. A casa era completamente diferente da cobertura dos jardins. Tinha um jardim grande onde as crianças podiam correr livremente, árvores perfeitas para escalar quando fossem maiores, e a sensação de comunidade genuína que Isabela havia sentido falta durante seu tempo escondida. Miriam havia ajudado a organizar a festa, uma colaboração que havia surpreendido Antônio. Sua irmã, que havia passado décadas obcecada com o controle e a perfeição, agora se deleitava com o caos alegre que 3 crianças de 3 anos traziam. A maternidade tardia que havia experimentado através de ser tia havia suavizado aspectos de sua personalidade que Antônio pensava serem imutáveis. Sabe o que é o mais estranho? Comentou Miriam enquanto observavam as crianças perseguir bolhas de sabão pelo jardim. Papai teria adorado isso. Todo o seu medo sobre complicações genéticas. E olha, 3 crianças perfeitamente saudáveis e brilhantes. Antônio assentiu, tendo chegado a uma paz relativa com a memória de seu pai. O dano havia sido real e significativo, mas havia nascido do amor mal direcionado mais do que da malícia. Célia apareceu com um presente especial, um álbum de fotografias que havia compilado secretamente durante todo o ano. Continha imagens do primeiro dia no hospital,
da coletiva de imprensa, dos primeiros passos das crianças na nova casa e de dezenas de momentos cotidianos que documentavam a construção de uma família. Para que nunca esqueçam como chegaram aqui, disse Célia, entregando o álbum a Antônio. Isabela aproximou-se enquanto ele folheava as fotografias. Nas imagens, era possível ver a transformação gradual de todos. Ela havia recuperado a tranquilidade que havia perdido durante anos de segredo forçado. Ele havia desenvolvido uma naturalidade com a paternidade que parecia ter estado adormecida em vez de ausente. As crianças haviam florescido em um ambiente de amor sem complicações. Antônio, disse Isabela suavemente, há algo que quero lhe dizer. Ele levantou os olhos do álbum, detectando um tom especial em sua voz. Tenho pensado muito sobre nós, sobre o que construímos antes e o que estamos construindo agora, continuou. Não somos as mesmas pessoas que éramos há 4 anos. Crescemos, sofremos, aprendemos. E acho que talvez pudéssemos tentar ser uma família completa novamente. Antônio sentiu que seu coração parou. Haviam evitado cuidadosamente discussões sobre casamento, focando em ser bons copais e em curar as feridas do passado. Você tem certeza? Perguntou, estudando o rosto dela para detectar qualquer dúvida. Tenho certeza de que quero tentar, respondeu Isabela. Não como o casal que éramos antes, mas como as pessoas em que nos tornamos. Naquela noite, depois que os convidados se retiraram e as crianças adormeceram, Antônio e Isabela sentaram-se no jardim sob as estrelas, planejando um futuro que incorporava lições do passado sem estar limitado por ele. Sabe o que é o mais estranho de tudo isso? Disse Antônio, lembrando palavras semelhantes de Miriam. Se nada disso tivesse acontecido, a mentira, a separação, o segredo, talvez nunca teríamos apreciado realmente o que temos agora. Isabela recostou-se em seu ombro. Talvez algumas coisas boas só possam ser valorizadas depois de serem perdidas e reencontradas. À distância, podiam ouvir os sons noturnos da Vila Madalena, música suave de restaurantes próximos, conversas em português misturadas com risadas, o rumor constante de uma comunidade viva. Era exatamente o tipo de vida que ambos haviam sonhado, mas nunca haviam sabido como construir. Antônio olhou para a janela, onde dormiam seus 3 filhos, consciente de que sua história havia terminado exatamente onde havia começado, com uma família, mas desta vez uma que havia sido conquistada através de luta, verdade e a determinação de escolher o amor acima do medo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.